Bem-vindos ao Papo Sério com Ali Clement e hoje o papo é sobre capital erótico. Você sabe mesmo o que é isso? Então hoje é dia de você descobrir e falarmos sobre a importância desse tema. É claro que a gente está aqui na loja 7200 em um cenário especialíssimo com um lookito da Giane lá do ateliê Eu Diva, especialíssimo para você, e com o salve da Five IT Solutions com as suas soluções tecnológicas. Bora falar sobre capital erótico? Vem! Tema capital erótico, eu tenho certeza que muita gente tá achando que estamos falando de erotismo puro e simples, pornografia, sexualidade. Não é exatamente sobre isso. Mas vamos lá, eu tô aqui com a Dais Lasky, que é terapeuta energética, aliás, minha terapeuta energética, por isso que eu sou uma pessoa assim tão... Eu não sei se isso é uma boa propaganda, né? A pessoa depois vai dizer essa louca. Cheia de energia. Cheia de energia. Brilhante. Brilhante, exatamente, né? Bom, quem também não gostar do meu jeitinho, daí não tem o que fazer, né? E claro, eu tô aqui com o César Augusto, que é a mente brilhante por trás da CA Casa da Beleza, onde eu me arrumo. Aliás, veja só, quem cuida da minha energia, quem cuida da minha beleza, porque a gente tem que estar bem por fora e por dentro. Esse nem era o tema do episódio, mas poderia ser, né? Mas hoje a gente vai falar sobre capital erótico e eu trouxe duas pessoas aqui com um olho muito apurado, muito aguçado para suas áreas de atuação. Só que antes de mais nada, daí eu gostaria muito que tu falasse o que é o capital erótico. Porque eu vejo que as pessoas não entendem, muitas vezes têm preconceito, achando que é algo puramente sexual. Então tá. O capital erótico é o quarto atributo onde tu te destaca socialmente e também financeiramente. Antigamente só se falava de capital cultural, capital econômico e social. E o capital erótico, ele vem com tudo onde pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. E são mesmo, isso a gente vê várias pesquisas, apesar de que tem muito preconceito, né? Ai, conseguiu porque é bonita, ai, só porque ele tem um good looking, né? E na verdade não é só por isso, mas facilita muito. E é interessante a gente falar sobre capital erótico para que as pessoas entendam que isso é algo que pode ser, portanto, explorado. É que nem eu ser mais inteligente, então eu vou ler, eu vou ter mais repertório cultural, ou eu quero um capital social, beleza, vou fazer mais networking. Por que ainda que tem tanto preconceito em a pessoa cuidar de si mesma, né? Acho que esse é o grande ponto. E aí, César, eu jogo pra ti, o César que é visagista, tem assim, uma vida inteira olhando, né, identificando, entendendo o que é o belo. Como é que tu vê isso e qual é a importância para a pessoa e também no meio onde ela tá de ser bonita? Eu não tô falando aqui de autoestima, porque a autoestima vem depois, né, como consequência. Bom, complementando o que a Dai estava falando, eu acho bem importante nessa fala, né, capital erótico, a gente colocar a palavra capital, né, no primeiro lugar da fala. Ou seja, capital é algo que tu tem que permanecer, é durável. Então não é algo passageiro, porque às vezes a sensualidade, tu estás sensual, mas o capital erótico é quando tu é. Então é bem importante quando a gente vai tratar da imagem, quando a gente vai buscar esse belo interior em harmonia com o belo exterior, que é o ápice do erotismo nesse sentido, que isso seja verdadeiro e durável. Porque senão não é um capital. Que bonito isso, porque na verdade muitas vezes a gente vê, e até as mulheres, então, nem se fala, né? Por a beleza ser algo efêmero, porque eu vou ficar velha e eu vou deixar de ser bonita. Porque se prendem muito na beleza, digamos, plástica, né? Aquele colágeno que tá lá bombando. Quando, na verdade, a pessoa, quando ela tem um interior muito bem construído, ela é bela em qualquer fase da vida. Por isso se torna um capital. Por isso que é algo que tu tem e pode utilizar em todos os momentos sociais, de trabalho, de pessoais, mas ele é um capital, é algo que tu tem, retém e consegue distribuir todo o tempo.
E aí é a importância do estilo, de tu poder te reconhecer. Toda vez que se fala, né, em harmonia da beleza. A harmonia da beleza não é uma beleza flat, onde toda ela é do mesmo jeito. É a convivência harmônica de todas as diferenças que tu tem. Isso é o teu capital. É quando tu consegue harmonizar tudo que tu tem, inclusive em várias épocas da tua vida, tu tá aumentando o teu capital erótico, que tem um poder de atração absoluto. Né? E aí sim, com essa atração, a gente vai ter até vantagens. Por que não falar vantagens? Por que não falar na palavra erótica, vantagem, ganhos? Porque com capital é isso, né? E como se fosse ruim, a gente terá algo melhor como que se eu os tivesse, olha, eu não outros. posso ter dinheiro porque o dinheiro... Não, olha, se eu tenho dinheiro, eu vou querer coisas que eu gostaria. Eu vou buscar conquistar coisas que eu gostaria. Eu vou ter mais poder. Né? E o capital erótico é isso. É algo que eu tenho, que me empodera. É algo que eu tenho, que eu posso utilizar em vários momentos desde que eu tenho essa consciência. E aí esse nosso bate-papo é justamente criar, desvendar um pouco mais esse estigma que o capital, né, que a palavra erótica tem, como se ela fosse algo proibido. Não é proibido. É algo maravilhoso que as mulheres e os homens e todos têm e podem desenvolver e até aumentar o seu capital erótico. Né? E podem. Exatamente. E assim, uma coisa ótima, né? A gente aprende como aumentar o capital erótico. Muitas vezes o capital social, capital cultural, capital econômico, você precisa ter, né, o econômico, ter aquele dinheiro todo no banco para daí você ter um capital econômico Não, e alto. é incentivado desde pequeno a ler mais, a ter dinheiro. Agora ninguém incentiva ainda mais a mulher a desenvolver o capital erótico. Imagina. E aí esses 6 atributos são super aplicáveis, assim, de nós aprendermos. E não precisa você ter um capital econômico alto para elevar o teu capital erótico. Olha que incrível, não precisa ter capital cultural alto, tão alto, né? Precisa ter um capital cultural para que tenha um capital erótico hoje, né? Porque ele tá dentro das tuas habilidades sociais, como tu te comunica, como que você se porta, a postura. Então é importante ter capital cultural também, mas não é obrigatório, não é pré-condição, uma condição para que você eleve seu capital O erótico. que seria uma pessoa com capital erótico, com grande capital erótico? Ela ter 6 atributos trabalhados, né? Um dos atributos que eu gosto muito de falar é a atratividade sexual, né? Vamos entrar assim já pra deixar Vamos já com o pé na porta. Vamos deixar esse gostinho de o que é isso, atratividade sexual, né? E a atratividade sexual, eu trouxe aqui uma colinha, porque eu quero te fazer uma pergunta. Este podcast eu quero também que as pessoas pensem, sabe? Pare e se pergunte assim, ó. Quais as características ou comportamentos você considera mais atraentes em si mesmo? Você já pensou sobre isso? O que é atraente que você chega num lugar e que você pensa assim, olha, eu estou aqui atraente, eu vou chamar a atenção, eu tenho essa sensualidade. E aí? Porque sensualidade não é só sobre ser gostosona, falando de mulher, sobre ser gostosona, ser apelativa, não. Sensualidade é algo que emana e que atrai. Postura. Esta palavra, eu acho que essa palavra atrai, nós vamos usar ela muitas vezes aqui no nosso bate-papo. Porque quando tu entra quando tu, Ali, entra num lugar, entra lá no salão, né? Tu atrai olhares. Mesmo quando eu chego feia. Ela nunca chega feia, mas tá bom. Né? Ela chega diferente do que ela sai, mas nunca feia. Sim. Mas, na verdade, quando tu atrai esses olhares, o que acontece? Isso é um exemplo de capital erótico. Chegou lá de abrigo, né? Chegou lá com uma roupa esportiva, enfim, e aí depois saiu arrumada. As pessoas te acompanharam do início ao fim, sem tu pedir. Se isso é natural teu, tu tem esse capital. Mas principalmente elas vão lembrar de ti. Então o capital erótico é quando a tua imagem, e aí eu estou falando aqui da imagem, e a tua imagem como comportamento, a tua imagem como tom de voz, a tua imagem como o que tu fala, como o teu cabelo, como o teu estilo, mas que as pessoas guardem isso na lembrança dela. Então tu está realmente acrescentando algo. As pessoas estão te considerando, elas que dão valor a esse teu capital, elas que avaliam esse teu capital, quando tu é lembrada. Memorável. Então, tu atrai para ser lembrada. Tu não atrai para manipular, tu não atrai só para tirar vantagem. Mas o resultado sempre de quem tem o capital erótico é
Se ficou lembrado, eu me lembro da Ali com aquele cabelo, eu me lembro da Ali com aquela roupa, ela Com falando roupão daquele no elevador, jeito, exatamente. com roupão no elevador. Então, Olha as ela coisas que daquele eles jeito. lembram de mim, entendeu? Mas eu sou lembrada, com roupão no elevador seguido. Exatamente. Então, assim, por isso que ele é um capital. Porque ele tem o poder de atrair para ter a memória. Agora, César, eu vou pegando um gancho no que tu falou, né? Que a gente não necessariamente é para manipular, mas eu sou muito cuidadosa com o termo manipulação, porque em geral tem uma conotação negativa. Só que a manipulação pode ser também para um objetivo positivo. E quando eu penso em capital erótico, e o livro Capital Erótico fala sobre isso, né? As mulheres são muito mais poderosas, muito mais detentoras do capital erótico do que os homens. Mas como elas foram pressionadas a esquecer isso ao longo dos séculos, e na verdade, se a gente for pensar, isso é muito próprio de uma cultura masculina, né? Mas dá para dizer que uma pessoa muito bem resolvida consigo mesma, que detenha capital erótico, pode também fazer o uso da atração que ela puxa para fechar um negócio, para conseguir um emprego, sem que isso seja pejorativo. Ela não usa isso de forma intencional. Isso acontece porque ela tem esse capital. Né? O manipular é eu tentar fazer com que tu faça algo que tu não queira. O atrair é que tu tenha vontade de fazer isso sem que eu possa porque te manipular. Porque eu sou assim. Exato. O que tu acha, Day? Eu quero acrescentar assim, ó, dentro de tudo isso tem muito autoconfiança. E quando você é autoconfiante, você consegue ser um profissional de vendas, a gente vende o tempo todo, né, gente? Prestador de serviço, vendedor, né? A gente vende o tempo todo. E na venda tem a sedução. Se você não for sedutor, você não vende. E não precisa ser sedutor de uma forma sexual. Não, a gente está falando de autoconfiança, a gente está falando de postura, a gente está falando de tom de voz, como tu mesmo falou. Tudo isso, sim, está dentro aqui das atratividades sexual, de você ter essa postura, o tom de voz, a roupa que você escolheu para vestir, sabe? Então tudo isso também está dentro da autoconfiança. Quando a Ali está no elevador fazendo de roupão... Eles não cansam do meu roupão no elevador. Ela, mesmo no momento que ela se sente menos bonita, gente, ela tem a autoconfiança. E a autoconfiança está dentro do atributo de capital erótico. Então, tu não perde capital erótico nesse momento. Agora, esse é um ponto... Tu ia falar em 6. Vamos em falar. 6, tá? Mas vamos primeiro pausar aqui, porque a autoconfiança, para mim, é uma das... eu diria virtudes, né, ou capacidades, habilidades, que cada um de nós precisa buscar. E isso só vem através de autoconhecimento. Infelizmente não, acho que é o processo da vida. Quando a gente é jovem, a gente não sabe o que veio, né? E a maturidade é muito bonita porque ela nos permite que a gente realize, né, o que nos faz especiais, o que me faz diferente, e também aceitar que tem coisas que por exemplo, quando a gente fala em atração, né? Quantas meninas daqui a pouco com 12 anos, 13 anos, eu mesmo pensava assim, eu não sou loira dos olhos azuis, ou eu não tenho a bunda perfeita, e isso minimizava, é muito focado na estética. E como é importante a gente construindo a nossa autoestima com base em tudo que a gente vai trazendo ao longo da vida. Essa equalização, vamos lá, a autoestima, né? Uma mulher se sente segura na vida quando a imagem que reflete no espelho agrada ela mesma. Então é sempre tu tá na busca do autoconhecimento, de tu olhar uma imagem, buscar uma imagem que tu olhe e tu reconheça. Então ela é verdadeira. E aí então nada vai ser mais atraente, nada vai ser mais erótico de que tu sendo autêntica, única porque tu é indivíduo, então não há como concorrência com isso. Mesmo pode que tu ser tenha melhor ou pior, mas nunca vai ter. E tu tá consciente de que tu é única e consciente de que aquela imagem que tu tá te vendo agrada a ti mesmo. Porque toda vez que tu faz isso para o outro, né, só para o outro, né, onde tu não parte primeiro da tua autoconsciência de que tu tá te sentindo bem, tu não vai conseguir ter toda essa atração. Tu vai ter uma
uma sensação, uma sensualidade momentânea na chegada, por exemplo, e logo as pessoas vão desviar o olhar de ti. Agora imagina tu tá no restaurante e ninguém tirar o olhar de ti. É porque tu tá sendo autêntica e tu tá confiante com a autoestima. E quando as pessoas do salão buscam uma imagem, buscam essa interferência na imagem, elas buscam, claro, uma referência, mas elas não buscam uma referência de cabelo, de maquiagem. Elas buscam uma referência de autenticidade. Então, eu quero ser autêntica como a Ali. Aquele cabelo da Ali que dá tanta autenticidade para ela, vai me trazer, vai gerar essa imagem em mim, e aí a gente vai conversar a partir daí. Mas o que ela está buscando é autenticidade. É o melhor dela mesma. Nunca algo que não é ela. Que é o que deveria ser o buscado por todos, né? Mas eu vou puxar um pouquinho asa pro teu lado. É o que acontece dentro do teu salão. Porque eu já fui em outros salões, antigamente, porque eu não troco mais. Antigamente, né? Não, você quer esse corte? Eu vou fazer igual. Agora, você vai na Casa da Beleza, assim, vamos ver como você é, como é a sua personalidade. Então tem toda uma curadoria, todo um olhar pra gente, tá? Não, e eu digo assim, só asa, né? Vamos falar um pouquinho da Casa da Beleza. Porque, eu vou ter uma coisa, pra mim não tem lugar melhor em Porto Alegre, porque eu entro lá e eu me sinto bem. Né? Não é aquela coisa assim, tu não tem as fofoquinhas, não tem aquele clima pesado de salão. É uma delícia. Tu chega lá, todo mundo tá leve, todo mundo tá bem, aí vem o César, a gente troca umas ideias mirabolantes, aí me dá um chazinho super natural, tem o cappuccino da Dari, sabe? E daí, como se não bastasse isso tudo, tu sai mais bonito. Sai maravilhosa. É uma coisa sensacional. Sai da tua melhor versão. Isso. Às vezes as pessoas sentam... Mas eu acho que deveria ser sobre isso, né? É sobre isso. Porque às vezes as pessoas assim, nossa, não parece eu. Não, parece sim, tu na tua melhor versão. Eu acho que a autoestima, mesmo num salão onde a gente tem, né, ali um certo poder de dar opiniões, a gente tem que sempre manter essa autoestima olhando que tu precisa te olhar, que tu já é bonita, que tu já é única, que tu já é essa pessoa especial. A gente pode adornar isso. Mas já existe, já está ali, é um ser único, né? É demais, um ser humano, um homem, uma mulher, né? Ela já é única, ela já é bela em si. Sim. Né? Então ela já é bela em si. A partir dali, a gente vai fazer o quê? Revelar um pouco mais daquilo que tu tá, da tua energia do momento. Né? Tem vezes que tu tá emanando um tipo de energia, um tipo de visão, e até mesmo, né, uma das partes do capital social é isso, a capacidade social de adaptação. Né? Eu vou a tal lugar, eu vou estar com tais pessoas, e aí essa adaptação também é uma inteligência emocional que faz parte do capital social. César, eu quero que a Day retome a questão do capital erótico, mas antes eu só queria te pedir, para mim, eu adoro aquele conceito que tu fala do belo. Né? O que é a beleza? Porque existe, claro que a beleza está nos olhos de quem vê, isso é mais conhecido do que tudo, mas há também um pouco de conceito universal de beleza. E o conceito universal de beleza é aquilo que qualquer pessoa vai enxergar como belo. Então, se for verdadeiro, se for justo, se algo for verdadeiro, justo e saudável, me parecer saudável, justo e verdadeiro, ele é belo em si. E nada mais verdadeiro do que a gente ser nós mesmos, nada mais justo do que a gente compartilhar o que a gente tem o tempo todo. Então, uma pessoa bondosa sempre será uma pessoa bela. Né? E nada mais importante do que a gente, dentro dessa verdade, dentro dessa justiça, a gente também passar isso tudo com uma tranquilidade de que tu está bem, que tu é saudável, saúde, que aquilo, né? né? Que isso que aquilo ali não é forçado, é inerente né? à vida, Que essa né? tua energia, tu não busca numa outra coisa fora de ti, tu busca dentro de ti, então tu está saudável. Né? Então o conceito ele não é estético de proporções, ele é estético de saúde. Se tu passar essa saúde, se as pessoas sentirem que tu tá isso, elas querem isso. Quem quer? Quem tem saúde suficiente que não gostaria de ter mais? Quem tem bondade suficiente que não gostaria de ter mais? Né? Então, aquilo que tu tem, eu sempre quero. Então, me atrai. E aí, então, é belo. Tu é bela porque tu tem várias coisas que acrescentam em mim. E esses três conceitos sempre vão acrescentar. Sempre as pessoas vão querer estar perto. Vai atrair as pessoas de forma erótica para que elas te desejem estar perto de ti,
queiram... Sim, querem navegar no teu oceano, Porque né? tu tem ao teu isto lado. que elas nunca terão o suficiente. A gente nunca tem o suficiente. Eu acho tão lindo esse conceito, porque pra mim ele derruba todas as questões de padrões estéticos, né? Tudo que se grita, porque os padrões... Gente, na verdade, beleza é isso, né? Vamos parar de dar, murro em ponta de faca e buscar mais essa melhoria interna do que ficar ou correndo atrás de um padrão estético que não existe ou querendo acabar com os padrões estéticos porque eu não me enquadro nele. Então, menos, não é menos. Daí, vamos, dá teu pitaco, depois a gente volta beleza. pro... Aí agora eu vou pôr uma pimentinha. Segundo o livro Capital Erótico, ali no quesito beleza, no atributo beleza, hoje mulheres, né, vamos falar do Capital Erótico feminino, mulheres que destacam os olhos e destacam os lábios, hoje elas são ainda mais belas, mais atraentes. Tanto que explodiu aí, né? Mulheres que realçam os seus cílios, o olhar, delineador, gatinho, isso já tem um tempo. Os lábios de E pato. os lábios, né? Maiores. Mas tem várias maneiras que tu pode destacar os seus lábios, né? Tem muita gente que não tem condições de fazer. O próprio batom vermelho. O batom vermelho. Exato. O contorno de lábios, né? Os olhos, você fazer uma maquiagem, então realçar. E aí, na beleza, eu trouxe uma pergunta pra você. Eu adoro né? que a Adélia é toda professora. Ela traz a pergunta e Já nos faz trago refletir. pergunta. Como você se sente em relação à sua aparência física? Né? Como você se sente? Quando você se olha no espelho, o que te incomoda? Existe áreas que você gostaria de investir para melhorar a sua autoestima? Porque corrobora com o que o César falou, de o belo atrai, mas a autenticidade também. Não, ela totalmente. Não adianta você querer ser outra pessoa, não. Tu sabe realça o que tu tem de bom. Tu sabe que, olha eu aqui no meio do podcast, aí, galera, é assim, aqui a gente é assim mesmo. Eu me impressiono muito, imagina, gente, eu tenho 46 anos. Quando eu comparo as minhas fotos de 20 anos atrás, quando eu tinha mais colágeno natural, né, gente, porque o banco de colágeno eu ponho aqui. Repõe. E eu olho, eu nunca mudaria a Ali de 46 pela Ali de 26. Ah, mas tu fez cirurgia plástica, tu faz harmonização facial, tu tá... Também, mas tem uma coisa que eu olho que me choca muito, é o meu olhar nas fotos de 26 anos. O meu olhar, não que eu fosse triste, mas o meu olhar hoje é de uma mulher bem resolvida, plena, feliz. E quando eu faço essa comparação, eu digo, tá aqui, sabe? Tá no que vem, tá na força que eu estou botando pra fora, que eu tenho hoje e que eu não tinha. Então, essa reflexão, ela é super pertinente, todos esses pontos, para que a gente possa exatamente encontrar dentro de nós o que nos faz incrível. Antropologicamente falando, como a Day falou, a boca, né, e os seios, depois que o homem, né, virou bípede, a mulher virou bípede, né, o ser humano, mas vamos falar da mulher apareceram. aqui. Não, por que os peitos apareceram? Porque eles são uma reprodução das nádegas, que faz a atração do masculino. Mas não tem nada a ver com a amamentação? Não, o crescimento, né? Não precisa, ele não precisava ter esta curva, né? Porque isso é uma forma de atrair o outro. Né? Assim como os lábios são uma representação da vulva. Né? Por isso que aqui está a tua comunicação e está a tua relação, o beijo. Né? Então, o vermelho, que é algo muito passional nessa parte de relação. Né? E os olhos, eles correspondem ao sentimento, é o que tu sente. Então, é o que eu sinto, o que eu penso, como eu me comunico e a minha vontade. Quando tu diz, olha, o meu olhar nesse tempo, ele evoluiu. Por que ele evoluiu? Porque quanto maior o teu conhecimento, quanto maior a tua vivência, mais bondosa tu fica. Tu consegue expressar mais, o teu olhar fica mais carinhoso, ele fica mais atento às coisas e ele vai ficando mais suave. Né? E é uma evolução. A nossa beleza, que a gente vai se redescobrindo a cada tempo, ela vai evoluindo. Se tu trabalhar ela, se tu conseguir rever a tua autoestima, se tu vai buscar, né, um equilíbrio energético, se tu vai buscar num salão de beleza, se tu vai não equalizar, mas equilibrar todas as tuas belezas, tu vai evoluir na tua beleza. Então tu não é mais bonita,
A tua beleza é mais evoluída. Não, e tu falou, sabe que essa fala ela é tão importante, especialmente para as pessoas que vão amadurecendo e acham que os anos tiram a beleza. Porque a gente tem, vou insistir aqui, a gente ainda tem essa ideia muito ultrapassada de que beleza é algo relacionado à juventude, à fertilidade. Só que hoje nós temos mulheres de 60 bombando. Eu digo que os 60 são os novos 40 e elas estão voando. E aí, trazendo o que tu mencionou, César, da bondade, da justiça e da verdade. da verdade, da justiça e da saúde. Da saúde. Né? O envelhecimento, ele acabava com a saúde. Só que hoje, se a gente mantém a saúde, quando eu digo saúde, é até a saúde mental, fazendo exercício, fazendo, né, continuando a tua espiritualidade. O resto, tu só melhorou. Se tu já foi bom, tu vai estar mais apto a compartilhar. Né? Então é muito legal ver de que a gente começar a ter esse olhar da beleza para o ser maduro, com base nessa outra visão. Né? E a saúde, ela tá dentro da vivacidade, que a vivacidade é outro atributo do capital erótico. Tá, então vamos lá. Em quantos atributos nós já estamos? Nós já falamos na atratividade sexual, que foi a primeira, beleza, aparência social, onde engloba ali a aparência social, a elegância, o estilo, você com o espelho, né? Gostando do que vê, da tua aparência. Dá pra dizer que é um impacto que tu causa no meio. Isso, um impacto visual. Primeiro assim. em ti e depois no meio. Isso. Cada vez mais, primeiro em ti. Porque a vivacidade é o nível de energia que tu estás. Então, a pergunta, né? Cada atributo eu trouxe uma pergunta pra você. Mas ela tá pra muito você elevar o seu capital erótico, não é? Como está o seu nível de energia e disposição no seu dia a dia? Gente, a gente acorda com um nível de energia. Então, cada vez mais quais os nãos que você está dando para que quando você chega ao longo do dia, a tua energia não está lá embaixo. Né? Você escolhe o que faz. Porque a vivacidade, quando você chega num ambiente, imagina, a gente acorda cedo, trabalha, final do dia tem um happy hour, um networking. Aí tu chega assim, o único papo que você faz num grupo, né? Ai, eu tô morta de cansada. Nossa, como eu tô cansada. Tu chega assim, o que você faz? Se afasta daquela pessoa? Sem dúvida nenhuma. Poxa vida, então você vai para um ambiente, um networking, chega com a tua vivacidade lá embaixo, capital erótico, lá embaixo. Nada pior que entrar no elevador, encontrar o vizinho e dizer assim, e aí, tudo bem? Tá tão difícil. Cara, abre a porta logo, sai, pelo amor do senhor. Né? Então, assim, quer um capital erótico alto, vivacidade. E aí, é óbvio, né? Nível de energia. Como você cuida da sua energia? Né? Cada vez mais, os nossos centros energéticos, eles estão aí para contribuir ao nosso favor de chegar no final do dia com uma energia alta, de você atrair aquilo que você quer, de você falar para o universo entender e você atrair, ser mais magnético. E é interessante porque, assim, eu acompanho já a Dai há muito tempo e eu vejo algumas das mulheres que passaram pelo trabalho com ela. É impressionante como essa questão da energia, da autopercepção, do olhar para si mesma, né, em várias frentes, inclusive nas questões sexuais, como isso faz a mulher florescer. E mudar é transformador. É lindo. É lindo. Olha, o olhinho dela chegou a brilhar. Ela chegou a brilhar. É lindo, sentiu lá no fundo, né? O que tu, assim, fazendo essa relação entre capital erótico e o teu trabalho, né? Como é que tu vê como é que tu agrega para quem tá pensando agora sobre isso? Porque, de novo, gente, vou trazer. Cuidar de si mesmo, cuidar do seu corpo, cuidar da sua energia, não tem nada de futilidade. Pelo contrário, isso, se a gente não tá bem, nada ao nosso redor vai estar bem. Então a gente precisa cuidar de todos os aspectos que dizem respeito ao nosso ser. Claro, eu sei que tem gente que, né, tá lá correndo para pagar boleto, para botar comida na mesa, trabalha 3 turnos e pensa, isso não é para mim. Mas pode ser para si também, né? Não, cuidar da energia hoje é você cuidar de todos os aspectos da sua vida, porque quando a gente fala da ativação Kundalini, ou quando você fala de uma outra terapia energética, você fala de cuidar do seu lado mental, emocional, físico, energético e espiritual.
E somos tudo isso, né? Nós temos muita energia, muitos aspectos que quando a gente olha para esse lado energético, contribui demais. Então, quando a gente alinha a nossa energia e potencializa ela, a gente alinha vitalidade, expansão de consciência, clareza. Então, imagina você estar em um ambiente e ter clareza mental, mais fácil, né? Não ficar assim, então você voa mais longe, né? Então, alinhar a sua energia contribui demais nos diversos aspectos da tua vida. Além do que você sente muito mais prazer e alegria de viver. E isso eleva o capital erótico. Quando é uma pessoa que ela tem essa vivacidade, alegria, você recebe muitos convites, né? Quando você tem um capital erótico alto, você é convidada para diversos eventos. Você quer, nas rodas de conversas, você é chamada, você é lembrada. Nossa, quero chamar essa pessoa aqui para fazer um programa comigo de televisão. E nem sempre é interesse, né? Na verdade, muitas vezes as pessoas pensam Não, assim, é isso que não é um interesse. Era natural. Convidou porque... Não, talvez até a pessoa tenha se tornado interessante por conta de uma grande caminhada e que aí a botou nesse papel. Mas é porque as pessoas querem beber dessa fonte. É porque é o resultado do teu capital. Tu investiu e as pessoas... Isso é o lucro do teu capital, né? Então, tu investiu isso. Tu falou uma coisa muito interessante, Ali, sobre... Eu falo coisas muito interessantes. O tempo todo. O tempo todo. Não dá para perder nada, a gente tem que ficar anotando. Quando tu fala assim, então, 40 a mais, né? As pessoas vão com o tempo e elas vão começando a se questionar. Mas eu tô ficando com mais ruga, né? Ela começa a questionar a sua imagem. E esse ano eu elegi para mim uma palavra que ela vai trabalhar em todas as minhas ações, que é a memória. Porque eu acho que a gente está recebendo tanta informação, né? Tá ali o cabelo tal, a imagem tal, agora fez isso, que tu perde o teu contato, porque a tua memória, ela não é um vagão que tu carrega, ela é a tua locomotiva. Sim. É ela que te leva para onde tu vai ir. É todo o teu conhecimento. Claro que tu vai selecionar, com uma inteligência emocional, tu vai selecionar as boas memórias, mas a tua memória quando criança, a tua memória quando adolescente, ela não é algo para te fazer uma comparação, é algo para te lembrar que tu tem essa energia, que tu tem essa beleza, ela tá em ti. Então, se a gente não exercitar a memória, né? Então, se eu tiver aquela memória daquela noite maravilhosa que eu tive com a minha esposa, nossa, isso vai fazer com que a noite que vem seja maravilhosa. Porque eu tenho uma memória. Se eu tiver uma memória daquela festa que eu fui, que o meu cabelo estava maravilhoso, que todo mundo veio falar comigo, eu trago para mim essa energia. E quando eu apago isso, eu quero só um futuro, é incerto. E eu tenho tanta bagagem, por isso que com o tempo a mulher vai tendo mais capacidade, mais capital erótico, porque ela pode utilizar das memórias. Hoje eu vou usar aquele brinco, hoje eu vou fazer aquele cabelo, hoje eu vou falar daquele jeito. Isso tudo faz parte. Então não abandonem como se fosse algo assim, não posso olhar para isso porque eu não sou mais assim. Não, tu é assim, melhor ainda. Então revisita. Sim, isso faz parte. Isso, revisita isso. Porque as pessoas... O Gonzaguinha, quando ele fez a música, ele voltou do exílio e ele disse assim, eu faço muita música melancólica, e ele queria fazer uma música muito feliz. Aí ele botou numa revista lá, olha, o que é a vida? Lembra disso aí? Não sei se vocês, mas... É linda essa história, mas vale a pena. O que é a vida? E aí as pessoas botaram, a vida é chata, a vida é não sei o quê. E aí, mas as cartas que as crianças mandaram, uma delas a criança disse assim, olha, eu não sei o que é a vida, mas ela é bonita. E aí ele fez, eu fico com a resposta das crianças, é bonita, é bonita. Nossa, e é bonita. Que demais. Então, assim, é uma memória. Quando tu é criança, tu tem uma visão muito melhor do que tu tem que revisitar e te recarregar. Tá no teu passado toda a energia que tu precisa para hoje. Não tá no teu futuro. Sim. Então, assim, por que eu não posso... Como se você dissesse, mas como tu mesmo disse, o teu passado é maravilhoso e tu tá num momento maravilhoso. Então ele só te soma. Tu olha assim, nossa, meu olhar melhorou, coisa boa. Né? Olha, isso aqui eu sigo tendo aquilo, isso aqui que eu não tinha, que não era tão bom, melhorou. Isso aqui que eu tinha, eu não perdi. Sabe? Então, dentro desse capital, a gente vem acumulando ele. Então, não abram mão do passado, não abram mão das suas boas memórias. Ativem ela o tempo todo. Não, é muito interessante essa percepção, porque a gente é uma consequência de uma soma de experiências, uma soma de memórias, e a gente não deixa de ser o que nós fomos.
Nós apenas evoluímos. É o que tu falou. A gente agrega. Então, ainda mais com a tecnologia, e voltando, porque muitas pessoas ainda vão dizer que a autoimagem é relacionada à parte estética. Bom, aí tem tecnologia da com pau para cuidar de si, para tentar resgatar. Agora, o que precisa partir de cada um de nós é o fortalecimento dessa autoidentidade. Que gera autoestima e que ela parte da energia que faz com que depois tu tenha força e vontade de até acrescentar alguma coisa na tua imagem. Então ela vem de dentro para equilibrar o externo. Quando o que tu é externamente está alinhado com o que tu é internamente e energeticamente, significa que tu tá num nível, né? O teu capital está todo bem investido e está rendendo. E não perder isso, né? A gente não pode perder isso, a gente não pode simplesmente terceirizar a nossa memória para a Apple. Não pode. Entendeu? Não é isso, cara. Não, é verdade. Sabe? E aí, sabe que enquanto vocês dois falaram coisas que me fizeram pensar sobre isso, tanto da memória quanto da presença, né? E como hoje se tornou valiosa aquela pessoa que está contigo presente, sem celular, te olhando nos olhos, ouvindo, porque a maior parte das pessoas não ouve. Tu fala alguma coisa, ela vai te interromper, ela vai falar, ela vai trazer um caso seu. E isso se tornou, olha que coisa simples, qualquer um pode ter acesso, pode se tornar essa pessoa extremamente agradável, extremamente atraente, porque está presente. Né? Ali. É o que tu mencionou sobre a ideia do mindfulness, né? De estar com a energia naquele lugar para aquela pessoa. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês duas e para quem está nos pronto. assistindo. Agora também quer. Bem simples. Existe algo mais erótico do que o silêncio? Ficou o erotismo aqui, você viu, né? Silêncio. Porque se tu souber dar o silêncio na hora certa, tu apresenta todo o teu capital, se tu tiver. Agora, tu não vai ficar em silêncio se tu não tiver capital erótico. Que interessante. Se tu não tiver verdade, conteúdo, se tu não tiver o respeito da outra pessoa, se tu puder ficar em silêncio e ser compreendido. Até porque a linguagem corporal fala muito mais do que as Vão aparecer palavras, todos os outros capitais, né? Muito mais, porque a tua postura, a maneira como isso está dentro do capital erótico também, né? A maneira como você gesticula, qual é teu objetivo, o que você quer comunicar. Então é super importante a gente saber, e é uma habilidade que a gente desenvolve. Né? E falando bem em erotismo, um dos atributos que a gente não falou ainda é sobre, e que é um atributo do capital erótico, é sobre o conhecimento sexual. É sobre sentir prazer. E sentir prazer não é feio, gente. É saúde, é saudável. Quando você sente prazer, você é uma pessoa que tem autoestima, que tem autoconfiança. Você alimenta muito a sua autoestima e a sua autoconfiança quando você sente prazer. O corpo é feito para isso também, né? E sentir prazer, você pode sentir prazer sim numa relação sozinha, numa relação a dois, com respeito, com carinho, num momento sagrado, né? Eu acredito. E aí você eleva, porque nada mais que chame atenção também quando você entra no ambiente, quando você tem sex appeal. E sex appeal não é sobre beleza. Sex appeal é algo que vem de dentro. E se você é uma pessoa que não sente prazer na sua vida, né, no seu momentinho ali, no seu momentinho privado, você não tem um sex appeal alto. Deixa eu te fazer uma pergunta, Dai. Quando fala em sentir prazer, tu tá falando só de prazer sexual? Ou tu tá falando também, pode ser prazer, os prazeres que vêm das sensações, né? Da degustação, de ouvir uma música, de sentir um cheiro. Não sei, eu tô te fazendo essa pergunta. Ou claro, e aí um deles também é o prazer sexual. Não, o prazer sexual está dentro do atributo, né? Que é conhecimento sexual, que dentro do conhecimento sexual não adianta tu ter conhecimento e não sentir o prazer. Então daí tu não tem o sexo. Tu só um técnico. Tu é só um técnico, tu só sabe ali ler o livro, mas não viveu a vida, né? Mas sim, a alegria de viver, que está dentro da vivacidade,
É o prazer de, nossa, eu saboreio a comida, eu sinto o cheiro da vida, eu sinto o tato, né? As sensações de estar nesse ambiente, o friozinho, né? O calafrio, isso é estar vivo. É interessante porque daí quando ela falou nisso, ela falou sentir prazer é saúde. E aí, olha como tá tudo interligado, né? A pessoa que é bem resolvida com as suas questões, com o seu corpo, com a sua cabeça, com a sua vida, ela é saudável. E isso entra em um dos atributos da beleza. Então, na verdade, olha só, a gente tá nesse episódio destruindo o conceito tipicamente conhecido de beleza, gente. Beleza, sex appeal, capital erótico, é muito mais do que um rostinho bonito. Não, e não vai dizer, quando uma pessoa é muito feliz, mas ela não tem uma beleza clássica, natural, assim, né? Não é assim, nossa, padrão, aquela de beleza padrão. padronizada. Beleza grega que a gente chama. Você vê beleza nela. Você vê assim, que pessoa linda. Toda vez que tu tem o que eu quero, tu é bela pra mim. O belo, a beleza, ela tá nos meus olhos a partir daquilo. Por isso que eu digo que a saúde, né? A bondade e a saúde, a bondade e a justiça é algo que eu sempre quero. Então, quando tu emana isso, eu desejo. Se eu desejo, eu te transformo na beleza que eu tô vendo. Porque eu que vou dizer se tu é bela, né, pra mim. Né? Então, a minha atração por ti é o conjunto de coisas que eu admiro e gostaria que tu dividisse comigo. Porque há um certo interesse. Né? Sim, e não há nenhum problema. Vital, não há problema. né? Eu acho que existe amor, interesse e conveniência. E essas três coisas convivem tranquilamente. Né? Elas só não podem ser uma só, mas elas são três pilares de qualquer relação, né? E de qualquer atração. E tá tudo bem. Mas falando com a Day falou de prazeres, né, que tu falou. Eu acho que uma boa medida que a gente pode ter para o prazer, se a gente está sentindo prazer, em qualquer coisa, cortar cabelo, em estar aqui conversando com a gente, em estar sentado esperando, né, é o tédio. Se a gente sente tédio, é porque a gente não está conseguindo viver aquilo que a gente está fazendo, que pode ser apenas esperar um telefonema. Entendeu? Se eu consigo me sentir bem esperando um telefonema, né, e aquilo não me gera tédio, ansiedade, porque tá tudo bem, vai tocar o telefone, eu vou aqui, eu vou pegar. E mesmo sem fazer nada, é o nível de tédio. É o nível de tédio. estar Quanto bem maior na o teu inércia. nível de que aí te vai lá para a relação sexual. Se ela é entediante, automaticamente você não está sentindo prazer. Nossa, hoje. Sabe? Por quê? Porque aquilo é entediante. Tu não consegue, na hora que aquilo acontece, tudo tá ali. Sabe? Tá, eu vou fazer meu cabelo, mas... Gente, fazer um cabelo, às vezes, demora 3, 4 horas. Se tu realmente não é uma verdade pra ti aquilo ali, é horror tu ficar aquele tempo todo. Eu penso, meu Deus, mas eu não consigo ficar todo esse tempo. Porque entediante não é o que tu quer. Mas aí, César, quando se torna uma obrigação, tu desvirtua a tua verdade. Claro. E aí tu corrompe Porque tu não o que é autêntico. Tu não tem obrigação de ser tu mesmo. Tu apenas é tu mesmo. Quando tu faz algo porque tu tem uma obrigação de te tornar aquilo, aí é tédio puro. Porque tu passa o dia inteiro ansiosa e entediada em todas as sensações, né? E aí, como disse a Day, a tua energia vai lá embaixo. Porque tu tá, né, que é o saco cheio. Né? É um saco cheio. Tem pessoas que fazem serviços simples, tu vê a pessoa limpando a casa, com uma energia que a tua casa fica florida, gente. E é incrível. Sabe? Porque aquilo não é entediante. Agora imagina eu cortando o teu cabelo com uma cara de tédio. Não. Não interessa o corte que vai ficar. Né? Imagina duas pessoas transando e uma com uma cara de tédio. Acabou, não tem, sabe? Acabou. A energia é uma só e eu acho que uma medida mais palpável é a gente ver quanto tédio a gente sente no dia. A gente está vendo que poucas coisas que a gente gostaria de estar fazendo, ou até não fazer nada, tá? Mas com consciência de que aquilo está me fazendo bem. Sim, Com satisfação. E aí vem o prazer. Em tudo. A gente está aqui, a gente não consegue medir o tempo, porque ele vai dizer, acabou. Por quê? Porque não tem tá nada de entediante. Tá muito gostoso. Entendeu? Então o tédio, para mim, ele é uma balança do prazer. E eu quero trazer uma polêmica, né? Adoramos, uma frase vamos lá. polêmica. Eu defendo a ideia que nós temos que ser, né,
eu tenho que ser a minha melhor amante sexual. Eu tenho que saber. Eu tenho que ser a pessoa que mais sabe me dar prazer. Porque se eu não sei o que eu mereço, se eu não vou até lá sabendo o que eu mereço, como é que eu vou exigir de outra pessoa? É injusto tu querer que outra pessoa supra o conhecimento que tu deveria ter. E aí, daí vem uma questão que se relaciona com tudo isso e com essa ideia de séculos de a mulher ficar engaiolada, né? A gente não foi ensinada a cuidar do seu próprio prazer. E não é sobre autossuficiência, não, tá? não é sobre isso. É assim, desde pequena a mulher não é direcionada a falar sobre orgasmo, sobre prazer. Meu Deus, eu tô falando aqui e alguma coisa dentro de mim diz que você não fala muito alto. Porque a gente... Não, é muito louco. Ainda então, tem muitos tabus. Como que a gente vai esperar que mulheres que foram criadas com uma religião, uma cultura, às vezes, muito rígida em cima disso, consigam botar pra fora isso tudo, né? As relações por muito tempo, né? Por muito tempo, foram apenas por conveniência e pra por... procriação. Apenas por conveniência e por interesse. Não tinha amor nisso, né? Que o amor precisa de dois. Nada. Às vezes se tornava amor, né, no meio do caminho, mas não eram. Hoje não. Hoje as relações, né, a gente hoje pelo menos está vendo e está lutando e as mulheres são as que carregam isso, né? As que estão com essa bandeira de não, gente, mas por aqui, por amor. Vamos começar por amor, né? Vamos começar por amor e aí a gente vai ali entrando em outras negociações, né, que vão acontecer. Mas há 50 anos atrás, nem isso, não, 77, sei lá, 20 anos, o divórcio 40, de 40, 50 anos. 73, 77. Então, assim, ali a mulher não conseguia nem desistir daquilo que não deu certo. Não. Né? Então, mas assim, 2026 tem ainda lugares no mundo que a mulher não pode pedir o divórcio. É uma coisa impressionante. Né? É loucura, né? Olha, assim, existe 2026 mulheres que tem, eu não lembro agora qual país, mas que cortam o clitóris na ainda África, hoje, é uma coisa horrorosa. Pra que a mulher não saiba o que é sentir prazer. Que chega a me dar um... Clitoriano, né? Isso é uma... Nós temos vários tipos de prazer, tá? Isso a gente, não é um podcast relacionado, nós temos vários. Vocês já viram que nós vamos ter que fazer um outro episódio sobre sexo. Acho que vamos fazer uma associação assim, para fortalecer o que a Dai falou um pouco antes. Né? Ela disse assim, olha, primeiro a gente tem que saber se ter prazer nós mesmos. Né? Imagina que o nosso capital erótico, né, e vamos fazer uma comparação com o capital econômico, financeiro. Tu sai dando dinheiro para todo mundo? Não. Tu guarda pra ti. Ai, o César é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Olha só, cara, gente, quanto mais eu tenho e mais eu curto o capital que eu tenho, mais consciente e mais cara eu vou ser. Né, nesse sentido. E tá tudo bem. Quanto mais conhecimento sexual você tem, mais elevado é o seu capital Exatamente, erótico. Entendeu? E aí é meu, né? É Sim, meu. Tu não sai? Não, eu sou ONG. Eu não sou ONG, né? Meu capital é ONG. Né? Porque se tu funcionar como ONG, né? Então assim, quando uma mulher vai arrumar o cabelo, né? Tirando, eu sempre faço uma colocação no casamento, né? Porque no casamento, sim, ela está se arrumando para o noivo também. Que bom, né? que Também. Não, mas aquele que é um bom, momento, é um momento que ela está se arrumando para, né? E ele também está se arrumando para ela e ambos vão. Ok, esse é um momento que, fora isso, ela parte de ela sair dali se sentindo. Entendeu? É ela que vai sair dali e dizer, olha, eu estou confiante, a imagem que está repetida no espelho é exatamente como eu queria, bora ver, cara. E agora a história é eu que vou contar. Então, assim, ela se apropria, porque... E aí, vamos lá. A gente está falando em capital erótico. E aí a pergunta fica, você tem consciência e cuida do seu capital erótico? Porque ele é teu. Ele não é dos outros. Tu pode fazer um investimento ou outro, né? O dinheiro é teu, vamos investir. Sim. Olha, achei, né? Em vários sentidos, a gente está falando dele de uma forma social ampla também, não só na cama, mas eu não. Então ninguém rasga dinheiro e ninguém é ONG aqui. Né? Então, por favor, cara, vamos cuidar da gente como se fosse algo. Olha, se aproprie do seu capital erótico. Se aproprie. Eu não preciso dizer mais nada, mas a Dai vai encerrar este episódio de hoje com alguma dica para que as mulheres e homens também, né, possam elevar o seu capital erótico. Porque o César já deixou a pergunta que não quer calar para todo mundo refletir. Dai, vamos lá. Então, assim, lembrando que o capital erótico você pode sim, ele
são atributos, então você pode desenvolver essas habilidades. E eu trouxe uma frase da Oprah Winfrey que vem muito ao encontro do que a gente falou. Crie a melhor, a mais grandiosa visão possível para a sua vida, porque você se torna aquilo que você acredita. Olha aí, ó. Seja a sua melhor versão, busque o seu melhor e fica sempre com a gente aqui no Papo Sério, porque sempre tem coisa muito, muito boa. Gente, muito obrigada, vocês são maravilhosos. Beijo e até a próxima.